No Café do Zé tem emoção, convidados e muita opinião. Histórias boas, risadas e saber. É o podcast que você vai querer. Toda semana vem conferir um bate-papo pra se divertir. Ouça agora, não vai se perder. Café do Zé, feito pra você. Vamos conversar com Rafaela Ribas, que também é aluna do 5º nível do curso de Artes Visuais, e ela também tem trabalhos postos aqui na exposição da Sala Laura Borges. Rafaela, eu gostaria primeiro de te agradecer por você me prestar essa entrevista aí, né? Fico parceiro com a tua presença, do Daniel aqui, mas falar um pouco do teu trabalho, né? Tem 2 trabalhos postos aqui, né? Tem dois. Um eu estava olhando ali, é sobre tem uns animais ali, Sim, os dois que têm fala animais. Inabalável, e o outro Injustiça. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o significado do teu trabalho, como que surgiu essa ideia. Na verdade, os 2 trabalhos eles têm temáticas até bem diferentes, porque, por exemplo, da Coruja, né, o Injustiça, foi um trabalho que a gente fez na matéria de ateliê de pintura e a gente fez em grupo. E daí esse trabalho da Coruja era pra gente fazer uma temática, a gente escolheu uma temática que era a ver com a crueldade com os animais. A gente queria trazer essa temática. E daí o meu grupo, cada um fez um quadro, uma pintura, enfim, com temas diferentes de vários animais, e eu escolhi um animal que tem um significado muito importante para mim, que é a coruja. E eu, na verdade, é um significado meio tenebroso, porque eu tenho uma fobia gigantesca de coruja. De coruja? É. Essa é o significado que você tem. Eu sempre tive, na verdade, eu fui aprofundando, né, e eu sempre tive muita fobia de corujas, por uma história, enfim, muito antiga. Só que daí eu pensei que essa espécie de coruja que eu pintei, ela tem uma história que muitas pessoas fazem muita crueldade com elas, com essa espécie de coruja. E eu quis representar isso porque elas passam uma mensagem de maladouro, sabe? De morte, que quando a coruja canta, ela sabe, tudo é saber, né? Inclusive, mas a coruja também tem outro significado. Claro, ela tem o significado no mundo dos animais, que ela é a mais inteligente e é o professor. É o símbolo do professor, o símbolo da polícia também. Da polícia também? Da polícia não sabia. Da polícia também. Meu avô sempre me falou isso. Que legal. Então esse é o significado. E o outro trabalho, esse seria o da injustiça, né? E daí seria de algo ruim acontecendo com a coruja, né? Porque muitas pessoas não gostam do animal por causa dessa impressão que vai causar algo ruim. Eu quis representar isso que entrava dentro da nossa temática e que tem um significado a coruja pra mim. Esse tem um significado. E o outro trabalho, que é o Inabalável? Esse daí é um dos meus favoritos. São os favoritos. Eu quis representar nesse trabalho uma temática que envolvia tecnologia com a arte tradicional e também trazer nesse trabalho, mencionar sobre os videogames. Eu quis falar sobre os videogames. Eu sou uma pessoa que eu cresci vendo videogames e eu vejo os jogos, né, como uma forma de narrativa até ser meio cinematográfica, certo, interativa, digamos assim. E eu quis representar isso nesse trabalho, como para algumas pessoas, né, não sei para todos, provavelmente você deve ter tido uma experiência diferente com jogos, como por exemplo, teu filho, sua filha, enfim. Como essa experiência marca a gente. Eu entrei na artes muito pensando nessa parte artística dos jogos, dos filmes, dessa narrativa. E daí esse quadro representa isso. Eu quis representar um personagem de um jogo que me toca muito, de um jogo muito bonito, de um jogo que me fez chorar e me emociona muito. E eu quis representar esse personagem, esse jogo no quadro. Que daí, esse é o quadro que você fez com o título Inabalável. Isso. Né? Que daí no quadro... E por que o título? Inabalável é por causa da última cena, uma das últimas cenas do jogo, onde a gente vê uma cena do personagem principal morrendo. E daí toca uma música que o nome da música é Inabalável. E tem todo um contexto do motivo da morte dele e de toda a história. É um jogo lindo, interativo, que faz a gente se emocionar, a gente se engaja muito na história. E aquele mudou, parece meio exagerado, mas mudou a minha perspectiva sobre algumas coisas, sabe? E daí toca essa música, e daí por isso que eu quis fazer a representação do personagem com essa música que toca na morte dele. Agora uma pergunta que eu fiz antes para o Daniel, eu faço para ti também. Sim. Entre os 2 trabalhos, se você tem alguma coisa a ver?
os dois trabalhos? Ou tem alguma diferença? Tem diferença. Eu quis representar animais nos dois, porque eu estava num período que eu queria representar animais nas minhas pinturas, que eu estava tendo dificuldade em pintar animais e eu consegui superar isso. Mas a temática, de acordo com a temática que a professora, inclusive, passou pra gente, eu acabei dando uma diferenciada nos dois. Então, nos dois trabalhos. O tema, assim, digamos, filosófico, poético, foi diferente, mas a maneira que eu pintei foi semelhante. Você teve os dois utilizando animais. Isso, exatamente. Você teve os dois utilizando animais. E eu agora uma pergunta que eu queria te fazer sobre o teu curso, né? Artes visuais. Quando você saiu lá do ensino médio, você antes estava conversando comigo e me dizendo que você iniciou com 17 anos o curso. 17 anos. E me diz uma coisa, com 17 anos você saiu do ensino médio? Sim. Já pronta sabendo que ia vir fazer artes visuais ou você tinha dúvida? Tinha dúvidas, mas sabe quando fica no fundinho da cabeça assim, vai pra arte, vai pra arte. Porque por causa do motivo que quando eu vim aqui visitar no dia da interação, todos os alunos de arte estavam expondo os trabalhos deles e todos os professores estavam lá, e daí quando eu interagi, né, com eles e ouvi o que eles estavam fazendo no curso e todos, como eu tinha em comum com eles, eu fiquei apaixonada e eu queria muito fazer. Fazer o curso. Mas eu tinha certo medo, sabe, porque muitas pessoas falam, né, tem um preconceito, digamos assim, com quem faz artes, né, que ele não vai conseguir, enfim, ter o teu ganha-pão, digamos assim, sabe? E eu tinha um pouco, por eu ser muito nova, acredito, eu tinha muito desse medo, assim, mas eu resolvi encarar e eu não me arrependo. Eu, na verdade, eu sempre digo assim, a pessoa, você, tanto o Daniel, antes que nós estávamos conversando, você também, a pessoa tem que fazer o que ela quer e o que ela gosta de fazer. Com certeza. A primeira coisa que você ingressar no curso não é o dinheiro, você tem que fazer o que você gosta de fazer. Sim, mas quais seriam as outras opções? Minha primeira opção era psicologia. É uma área que me interessa muito também, mas não tanto quanto artes, porque eu convivi com artes a minha vida inteira. E a outra era história também, que é uma paixão minha também, mas o que eu mais me identificaria realmente era a artes, porque é uma coisa que está comigo desde... Mas a história você pode ingressar também numa pós de história, né? Sim, né? esse é o objetivo. Futuramente lá, você pode... Você é de Passo Fundo? Sou, nasci aqui. Nasceu aqui em Passo Fundo. Mora em Passo Fundo, ingressou aqui no curso, aqui, então para você não tem problema nenhum de se deslocar para vir... É que eu moro longe, né? Que o perto é bem retirado, né? Mas eu moro longe, assim, daí às vezes demora um pouquinho, mas é tranquilo, porque eu sou dessa cidade. Você iniciou que ano? 2023. 2023. De lá para cá, se hoje eu te perguntasse qual foi um momento dentro de sala de aula que te marcou, dentro do curso? Com certeza seria a maior parte das aulas com a professora Goretti. Com a professora Goretti? Que foi História da Arte, que foi em 2023, ainda que não começou a ter História da Arte, que foi quando eu percebi que a minha paixão, dentro de todas as áreas que eu gosto, jogos, filmes, enfim, a ilustração, que a História da Arte é algo que me fascina muito. Que a História da Arte me chocou muito, me chocou no sentido bom, o quão rica ela é e como eu quero atuar nessa área. Como professora ou, enfim, qualquer coisa que eu possa ingressar, tô feita. Se você tivesse, como você falou, né? Você estava entre dois cursos, psicologia e história. Você veio para artes. Sim. Né? Você tomou a decisão quando veio para interação, viu os alunos aqui expondo e tomou a decisão. Se hoje uma colega tua, conhecida tua, do ensino médio, está terminando o terceiro ano, chegar a perguntar, Rafa, eu estou em dúvida. O que eu faço? O que a Rafa vai dizer para ele? Eu falaria para segue teus instintos, porque na maioria das vezes ele tá certo. Na maioria das vezes. Mas eu sempre digo, a vida, assim, a gente é ser humano. Se a gente entrar em alguma coisa e a gente vê que não é aquilo que a gente quer, a gente tem, se tu tem a possibilidade, se tu tem como fazer isso, de mudar de curso, de ir se encontrando, a vida é para isso, é pra gente ir se encontrando aos poucos. Não é, você não precisa saber o que você tem que fazer logo quando você está saindo do ensino médio. Então eu diria isso. Testa, vê o que você realmente deseja e aos poucos você vai se encontrando.
E a Rafaela, com 17 anos, que ingressou na Universidade de Passo Fundo, é a mesma de hoje? Não, com certeza não. Mudou muito? Mudei. Devido a artes visuais? Devido a artes visuais. Uhum. Era o que você realmente esperava? Sim, Teve uma visão do curso? É que eu encontrei outras paixões, digamos assim, quando eu entrei na artes, né? Eu achava que eu ia me interessar só pelo desenho, entrando na artes, porque enfim, essa questão, mas daí teve outras matérias que me fascinaram muito, principalmente a história da arte. Eu sempre, quando tem a chance, eu tô falando de história da arte, porque realmente é uma coisa assim, eu queria ingressar em história, né? História, E daí que eu realmente não achava que tinha tantas coisas assim pra enriquecer meu conhecimento e minha paixão pela arte, pela história. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia que ia ser tão bom. E agora eu gostaria que você olhasse para a câmera ali, fizesse um agradecimento ao teu pai, à tua mãe, e com certeza vão assistir esse vídeo sentado no sofá contigo, né? Mas faz um agradecimento para eles aí, para o teu pai, para a tua mãe, todo o tempo ali, o que eles representaram para ti todo esse tempo até hoje aí ingressar na artes visuais, né? Bom, pai, mãe, se vocês estão vendo isso, eu queria agradecer principalmente para vocês por vocês terem me apoiado e por para eu entrar em artes visuais. Vocês sabem que eu estava com muita dúvida, com muito medo, eu era muito nova e eu sempre tinha muitas inseguranças, e vocês me acompanharam durante todo esse processo e apoiaram que eu deveria fazer o que eu gosto e o que eu me realizaria, para mim não ser, como a minha mãe fala, uma profissional frustrada. E a minha mãe, um agradecimento especial para ela, porque ela é uma pessoa muito sábia, ela sabe muito das coisas. Se não fosse por ela, eu provavelmente não estaria aqui fazendo esse curso, e tu foi um dos principais motivos de eu estar aqui. E acho que é isso, eu estou muito agradecida. Te agradeço, Rafa. Obrigada. No Café do Zé tem emoção, novidades e muita opinião, histórias boas, risadas e saber. É o podcast que você vai querer. Toda semana vem conferir um bate-papo pra se divertir. Ouça agora, não vai se perder. Café do Zé, feito pra você.